Então nós estamos no 6º domingo do tempo comum, do ano A. Vamos proclamar o Evangelho de São Mateus 5, capítulo 5, de 17 a 37. É a parte completa, né? É o Evangelho completo. Em muitos lugares hoje se proclama o Evangelho assim, breve, resumido. Nós vamos fazer completo para dar sentido, para não cortar nada do que o Senhor falou, né? Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas sim a dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos afirmo que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos e que ensinar assim aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão, raça, será réu no conselho, e o que lhe disser, és um tolo, será réu no fogo do inferno. Portanto, se tu estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer tua oferta. Conserta-se sem demora com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá até que pagues o último ceitil. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo vá para o inferno. Também foi dito: qualquer que se desquitar de sua mulher, dê-lhe carta de repúdio, mas eu vos digo que todo o que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, a faz ser adúltera, e o que a tomar, a repudiada, comete adultério. Igualmente ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor dos teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o assento de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, pois não podes fazer que um cabelo teu seja branco ou negro. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque tudo que passa daqui procede do mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Então pode se assentar, vamos fazer uma reflexão. Esse Evangelho é muito bonito, tem assim várias pistas que Jesus nos dá de como que o cristão deve viver, o seguidor de Cristo deve viver, né? A igreja falsa quer mudar a lei de Deus. A igreja falsa moderninha acha que a lei de Deus está ultrapassada. Então eles mudam a tradução da Bíblia, mudam o missal e agora querem mudar até a moral católica. Aquilo que era pecado vai deixar de ser pecado. Aquilo que Deus condenou no Antigo Testamento, Jesus condenou no Novo Testamento, vai passar a ser permitido. Querem ajustar a igreja nos padrões do mundo, mudar tudo, modernizar tudo. Então é a igreja se adaptando ao mundo e não o mundo entrando no caminho de Deus, né? Mas isso está totalmente errado. O próprio Jesus, ouvimos hoje no Sermão da Montanha, disse que não veio para mudar nada, mas para cumprir a lei de Deus. E olha que se alguém podia mudar alguma coisa era ele, né?
Porque Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tinha o poder e a autoridade para mudar tudo o que ele quisesse. E, no entanto, ele reafirmou a lei de Deus. Gente, parece que estava falando para os nossos tempos. Parece que estava falando para essa turminha moderninha da teologia da libertação, essa turminha que quer de qualquer jeito acabar com a moral católica, né? Jesus veio cumprir a lei de Deus. E o que fazemos nós que somos a igreja verdadeira? Cumprimos a lei de Deus. Buscamos cumprir todos os dias com pensamentos, com palavras, com atitudes, a lei de Deus. Está sempre no caminho de Deus. Para cumprir a lei de Deus, gente, é preciso conhecê-la. Por isso a importância de se estudar a Bíblia numa tradução que não seja moderninha, modificada e nem adulterada. Quem já estudou o Evangelho, quem está familiarizado, já percebeu que o nosso Evangelho que a gente proclama aqui domingo é diferente. Porque ele é justamente daquela Bíblia do Padre Antônio Figueiredo que está sendo traduzida, está sendo assim feita a adequação para os dias de hoje, para a nossa grafia, né, para a nossa ortografia dos dias de hoje. É um trabalho exaustivo, um trabalho cansativo, um trabalho de muita atenção, que a professora Milene está fazendo justamente para resgatar a Bíblia verdadeira, a Bíblia lá de trás, do século XVIII, né? No Sermão da Montanha, Jesus nos adverte que é preciso guardar a lei, ou seja, é preciso conhecer e colocar em prática a lei de Deus. E que é preciso ensinar corretamente para irmãos e irmãs sem mudança. Deus fala, a gente segue o que Ele fala, não é o que eu quero, o que interessa. Interessa o que o Senhor fala. Eu tenho que seguir o que Ele quer, o que Ele ensinou, porque isso é o melhor para nós. Ele tem para nós o que é bom. Deus só fala o que é bom para nós, né? E a gente então tem que seguir esse caminho que foi mostrado. Jesus também diz que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu em juízo. A ira é um sentimento forte, permanente de raiva. Vou repetir aqui. Jesus também diz que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu em juízo. A ira é um sentimento forte, permanente de raiva e de ódio, que pode levar ao sentimento de vingança. Por vingança podemos dizer palavras duras com o objetivo de humilhar a pessoa, de magoar e de ferir, devolvendo a agressão que nós sofremos. Jesus diz que quem faz isso será réu no fogo do inferno. Então é bom a gente se controlar, está discutindo com uma pessoa, por mais raiva que você sente na hora, se domine, peça ao seu anjo da guarda para te ajudar, peça ao Senhor para te ajudar, evite palavrão, evite xingamento, né? E depois que terminar a discussão, procure se controlar. E depois que terminar a discussão, faça o favor de pedir a Deus, nosso Senhor, a graça de você simplesmente perdoá-lo, perdoar o seu irmão. Porque é isso que Jesus ensinou que a gente tem que fazer. E o demônio fica tentando a gente para fazer errado, gente. Para fazer exatamente o contrário. Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai que está no céu. Que pai gosta de ver seus filhos brigando, se odiando e se ofendendo? São Paulo nos diz para evitarmos os conflitos. Suportemos-nos uns aos outros, ele ensina. E Jesus nos diz que é preciso se reconciliar com o adversário para então participar da vida com Deus. Num mundo cheio de pecado, Jesus diz que quem olhar para uma mulher ou para um homem com o desejo de possuí-lo, já cometeu adultério. E o mundo de hoje é 1000 vezes mais imoral do que nos tempos de Jesus, gente. Nos tempos de Jesus a imoralidade não era desse jeito. Hoje está assim péssimo, realmente é cada vez pior. Muita gente se expõe para ser vista e para ser cobiçado. Uns fazem isso porque não conhecem a lei de Deus, outros fazem isso de propósito. Quem provoca o olhar do outro sobre o seu corpo é culpado do pecado tanto quanto quem olhou. Então, entenda isso. Você sai com uma roupa injusta, apertada, mostrando o corpo, e as pessoas começam a olhar. Você não interessa quem está usando a roupa, se é homem ou se é mulher, né? Porque tem mulher que quer chamar a atenção dos rapazes, tem rapazes que quer chamar a atenção das moças, né? Se você faz isso e desperta no outro a cobiça do seu corpo, você está pecando junto com ele. Ele está pecando, ela está pecando porque te olhou, mas você está pecando porque causou pecado no outro. A condenação é para os dois, tá? A queda dos 2 coelhos não só pecado, né, gente? O demônio mata 2 coelhos com uma só cajadada, né? 2 pecadores de uma vez só para levar para o inferno. Jesus também diz que se seu olho leva a pecar, é melhor arrancá-lo. E se tua mão te leva a pecar, é melhor cortá-la. Gente, isso é um exemplo dramático. O Senhor está usando assim um exemplo bem dramático para mostrar para as pessoas a seriedade que nós temos que ter
frente ao evangelho, frente à lei de Deus. É óbvio que ele não quer que você corte sua mão e nem arranque seu olho. Mas é que isso é um exemplo assim tão forte para mostrar assim, olha, uma pessoa sem a mão direita, uma pessoa que é destra sem a mão direita, trabalha que jeito? É assim muito difícil, né? Então, uma pessoa sem o olho vai atrapalhar a vida dela. Mas pior do que isso é pecar. Então está mostrando isso aí é ruim, é péssimo, mas você pecar é pior porque você vai para o inferno. Então o que ele está querendo dizer? Evite o pecado, não peque. E no entanto, Jesus não diz isso para a gente se mutilar, ele diz justamente por isso. Por favor, depois vai dizer que o professor Emílio falou que era para se mutilar, não é isso que eu estou falando, né? Nem Jesus não fala. Ele diz justamente que vale mais a pena lutar pela santidade, ser santo, que a gente precisa seguir a lei de Deus, do que a gente levar na flauta e depois acabar sendo condenado ao fogo do inferno. Jesus também reafirma que o casamento é indissolúvel, a não ser que haja traição. Por outro motivo, o homem que se separa da sua mulher é culpado de fazê-la adúltera, né? E aquele que toma essa mulher separada, ou esse marido separado, comete o pecado do adultério. Eu sei que hoje em dia, gente, é muito comum os casamentos terminarem, as pessoas se separam, vão viver com outra pessoa. Isso aí é a mídia que botou na cabeça das pessoas, fez toda uma porcaria na cabeça de todo mundo quer ser feliz, todo mundo acha que não precisa aguentar aquilo, todo mundo acha que vai ser feliz com outra pessoa, acaba mudando aí de relacionamento até ficar pior, e todo mundo esqueceu de Deus, né? Porque o que Deus pede não é isso. Ele simplesmente abençoa o casamento, naqueles casamentos que são válidos, e então as pessoas precisam ser fiéis a ele, tanto o marido como a esposa, né? E não pode sair por aí com outras pessoas. É o que Jesus está falando. A moral não muda, a moral católica não muda, tá? 2000 anos depois continua sendo a mesma coisa, Deus não muda. A gente muda porque o demônio vai mudando a gente por cultura, por televisão, mas Deus não muda, tá? Bom, muita gente jura torto e à direita, juram até por Deus para dar mais credibilidade no que estão falando. E já cometem um pecado, né? Porque é pecado falar o santo nome de Deus em vão. E a mídia ensina muito isso, né? Eu juro por Deus. É só por Deus. Está falando o nome de Deus em vão, né? Como se fosse uma gíria, como se fosse uma expressão engraçadinha, né? Agora, jurar por Deus, gente, não é nem para fazer mesmo que você esteja falando a verdade. O Senhor diz que não é para fazer. Jesus disse que não é para jurar por nada, mas para dizer sim quando é sim, não quando é não. Acabou, né? Você vê que a lei de Deus é diferente da lei do mundo. Concluindo, por isso é importante conhecer a lei de Deus, se propor de todo o coração, ensinar, seguir os ensinamentos de Jesus e depois ensinar para as outras pessoas. Jesus nos mostrou o caminho para que possamos segui-lo e assim chegar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ou a gente segue na estrada de Jesus, o que ele está ensinando, ou a gente está na estrada do mundo que despenca no inferno. Ser cristão, gente, é seguir a Cristo. É procurar viver como Jesus ensinou. Quem segue Jesus muda a sua forma de ver as coisas, abandona os valores do mundo e passa a viver para Jesus, com Jesus e por Jesus. Mas não pense que tem passo de mágica para isso, não. Não pense que essa mudança é assim. Você dorme hoje, amanhã você já acorda. É um trabalho diário para matar o homem velho, a mulher velha, e então você colocar o homem novo, a mulher nova, cristão, seguidor de Cristo, fiel a Deus, no lugar. É uma batalha e dura até muitos anos, viu? Mas todo dia você precisa ganhar um passinho. Se você voltar um passinho atrás, persista no caminho. O Senhor te chama para uma vida nova com Ele. Responda assim. E a partir de hoje, passe a pensar em Jesus sempre. Porque Ele sempre pensa em você. Ele sempre está com você. Assim seja. Amém.